Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Magnum, ministro da disciplina de Química. É uma pena a gente iniciar o nosso ano letivo da mesma maneira que terminou no passado, né? De forma remota, mas sabemos que as circunstâncias do momento pedem para que isso ocorra, né? Então, apesar disso, espero que vocês estejam todos bem em casa, com saúde, todos em paz, tá galera? Então, para iniciar o nosso conteúdo, vamos falar um pouco sobre os átomos. Vamos falar um pouco das suas funções, da sua importância, né, no mundo aonde habitamos, do que ele é constituído, um pouco da sua estrutura também. Bom, pessoal, todas as substâncias são formadas de pequenas partículas, estas mesmas chamadas de átomos. Para vocês terem ideia do tamanho de um átomo, eles são tão pequenos que uma cabeça de alfinete pode conter cerca de 60 milhões deles. Então, a partir disso, a gente pode tirar como observação que não dá para ver a olho nu os átomos. Isso tudo iniciou lá na Grécia Antiga, onde eles foram os primeiros a saber que a matéria era formada por tais partículas, estas mesmas, né, chamadas de átomo na época, que significa indivisível, de tão pequeno que são. Os átomos, porém, são compostos de partículas menores ainda, pessoal. Os prótons, os nêutrons e os elétrons. Vocês vão ouvir falar muito sobre isso ainda, então guarde essas palavras. Os elétrons, eles ficam circulando o núcleo do átomo, que também contém prótons e nêutrons. Bom, elétrons são minúsculas partículas que vagueiam aleatoriamente ao redor do núcleo do átomo, pessoal. Os prótons e os elétrons são as partículas localizadas no interior do núcleo. Então, a partir disso, já conseguimos identificar a estrutura de um átomo. Sabemos que os elétrons eles circulam o núcleo do átomo e no núcleo existe os prótons e os nêutrons, que os átomos são formados por elétrons, nêutrons e prótons. Bom, os prótons têm a carga elétrica positiva, os elétrons carga negativa e os nêutrons não têm carga nenhuma. Como o próprio nome diz, eles são neutros. A partir de agora, vamos falar um pouco melhor do interior do átomo, tá pessoal? No centro de um átomo está presente o núcleo, que apesar de pequeno, contém quase toda a massa atômica. Os prótons e os nêutrons são as partículas encontradas no núcleo do átomo, cada um com uma massa atômica unitária. O número de prótons no núcleo estabelece o número atômico do elemento químico. E o número de prótons somado ao número de nêutrons é o número de massa atômica. Preste bastante atenção, pessoal. Os elétrons ficam fora do núcleo e têm pequena massa. Há no máximo 7 camadas em torno do núcleo, pessoal. E nelas estão os elétrons que orbitam o núcleo. Cada camada pode conter um número limitado de elétrons, fixando em 8 elétrons por camada. Pode parecer um pouco confuso, pessoal, mas logo menos vocês vão saber lidar muito bem sobre essas características. Prótons têm carga elétrica positiva e uma massa unitária. Nêutrons não têm carga elétrica, mas têm massa unitária. Elétrons têm carga elétrica negativa e quase não possuem massa. Essa questão de número atômico, de número de massa, tudo isso a gente vai deixar para uma próxima aula. Hoje estamos falando do átomo, suas características, suas partículas e o interior do átomo. Bom, pessoal, é dessa maneira que eu vou trabalhar com vocês, gravando pequenos vídeos falando de poucas características de cada vez, porque eu creio que assim seja melhor tanto para vocês conseguirem assistir e não ser muito maçante, pessoal. Peço que vocês anotem no caderno o que foi falado na videoaula de hoje, o que foi falado sobre os átomos, o que foi falado sobre a sua estrutura, sobre os prótons, sobre os elétrons, sobre os nêutrons. Uma videoaula vai completando a outra, pessoal. Na próxima, vamos falar um pouco sobre as camadas, sobre o número atômico, sobre o número de massa, sobre as teorias. Sabemos que teve várias. Vamos trabalhar cada uma. Então é isso, pessoal. Caso tenha alguma dúvida, eu vou deixar aqui meu e-mail, meu WhatsApp.
no Classroom. Vocês também podem deixar sua dúvida, tá, pessoal? Se cuidem, fiquem em casa e qualquer coisa estou à disposição. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.